O TSE querendo transformar o Bolsonaro num criminoso, no caso dele reduzir os impostos sobre combustível. Homem disputando com mulher nos Estados Unidos em provas de natação. O Dória querendo pagar de bonzinho tirando máscara. Lembrando que foi ele que começou com esse papo todo. E o antagonista querendo plantar na cabeça das pessoas que o voto nulo é uma boa ideia. É mais ou menos esse o papo de hoje. Vamos começar com um negócio que mexe com o nosso ânimo e nos deixa com bastante raiva. Pelo menos a mim. Imagino que a você também. Vocês devem ter lido que o TSE está dizendo que se Bolsonaro reduzir o valor dos combustíveis, ele vai julgá-lo possivelmente pelo cometimento de um crime. E de um crime eleitoral. Já entenderam que o objetivo é tirar o Bolsonaro da jogada. Mas vamos analisar quais são os fundamentos dessa questão que eles estão levantando para ver se tem algum bom senso ou se é algum devaneio louco. O que acontece é que foi feito uma consulta, o Bolsonaro está querendo reduzir os preços dos combustíveis de algum jeito. Por quê? Porque esses preços estão disparando pelo valor do dólar, por efeitos decorrentes da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então ele está tentando buscar um jeito de reduzir esses combustíveis para o mercado interno. E isso, obviamente, faz parte das decisões que precisam ser tomadas pelo chefe do Poder Executivo Federal. Não tem nenhuma novidade disso. Acontece que ele, já sabendo que está todo mundo tentando tirar ele da corrida presidencial, ele fez uma consulta ao TSE para perguntar, olha só, eu posso mexer nos impostos ou não posso? O TSE comporta alguns tipos de consulta desse gênero e já foi vazado em relação a isso, que o TSE quer fazer um obter dictum. O que ele quer dizer? Ele não quer conhecer da consulta, mas quer deixar uma dica de que se ele reduzir, ele vai ser julgado por essa redução. E isso tem base em um artigo, que é o artigo 73 da Lei 9504. Tá? E nesse artigo 73, ele fala sobre algumas condutas que o agente público não pode fazer durante o período eleitoral. E acontece que no artigo 73 da Lei 9504 diz as condutas vedadas ao agente público. São uma série de condutas. E lá no parágrafo 10 ele vai falar o seguinte, que no ano em que se realiza a eleição, quer dizer, desde 1º de janeiro de 2022, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração direta, exceto casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei. Gente, quando isso aqui foi escrito, o legislador ele tinha um objetivo. O objetivo dele era evitar que a estrutura da administração pública fosse utilizada para angariar votos, para evitar que o administrador fosse fazer alguma coisa visando conseguir esses votos. Não é por outro motivo, tá, que já há decisões que falam que não se pode tomar alguma decisão que esteja fora das decisões que seriam normalmente tomadas pelo administrador público. E existe um tipo de interpretação que eu quero explicar para vocês, que é a interpretação teleológica. O que é a interpretação teleológica? É o que o legislador quis dizer quando ele escreveu aquilo. É um dos tipos de interpretação que a pessoa vai fazer quando ela lê uma lei. Tem uma interpretação literal, que é o que está escrito na lei, e a teleológica, ela busca, a pessoa que está interpretando, o juiz, o administrador, ele vai pensar o que o legislador quis dizer quando ele fez essa lei. O que estava no objetivo daquilo? Bem, vou botar na tela para vocês entenderem algumas decisões que já foram tomadas sobre esse tipo de questão. Inclusive o próprio ministro Fachin, que é o atual presidente do TSE, já se manifestou sobre isso. Dá uma olhada nesse agravo, tá? 654432 do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Fachin, atual presidente do TSE, fala sobre interpretação teleológica
E ele fala o seguinte, olha aqui, ó. Aparente colisão de direitos, prevalência do interesse público social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. O que ele está falando? Que as carreiras policiais não podem se valer do direito à greve, que é um direito comum a praticamente todos os trabalhadores. Ele fala que é uma interpretação teleológica do texto constitucional, em especiais dos artigos 9º, parágrafo 1º, 37.7 e 144 da Constituição Federal. Ele vem dizendo, tá, que se você pegar o artigo 9º aqui da Constituição, que é assegurado o direito de greve, mas a lei define os serviços e atividades essenciais para dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Ele junta isso com outros artigos da Constituição para chegar à conclusão de que esse artigo 9º, ele permite o direito à greve, mas não permite para algumas classes, dentre elas as carreiras policiais. Ele faz uma interpretação buscando o que estava no coração do legislador naquele momento. Portanto, quando eles forem analisar esse artigo 73 da lei que fala sobre as condutas vedadas ao administrador público, e quando ele for ler que fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios por parte da administração, ele precisa compreender que ele não está falando de benefícios fiscais que são dados a todas as pessoas de forma indiscriminada. É uma política geral para atacar um problema que afeta todo o país. Ele afeta todos do território nacional igualmente. Não está fazendo acepção de pessoas, não está agindo fora das atribuições dele, não está buscando qualquer tipo de benefício eleitoral e simplesmente buscando agir como presidente da República, funcionando exatamente dentro das dificuldades que o gestor tem. Aliás, se você for buscar no artigo 22 da Lei de Interpretação, da Lei de Introdução ao Código Civil, tá, o Decreto 4657, você vai ler o seguinte, que na interpretação das normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Isso quer dizer que o presidente da República não pode também interpretar essa lei das vedações aos agentes públicos de uma forma que lhe tolha os seus deveres como gestor. Ele precisa enfrentar as dificuldades e as agruras do momento para tomar suas decisões. Portanto, TSE, por favor, caia na real e não venha dizer que buscar uma redução de um preço do petróleo gigantesco vai configurar algum tipo de ilícito do presidente da República. E cá entre nós dois, a gente sabe por que isso está sendo feito. O objetivo deles é gerar um verdadeiro trauma na sociedade pelos valores altíssimos de combustíveis que estamos sofrendo não por culpa do presidente, mas por culpa de uma política que já vem desde o momento em que o governo Lula, o governo PT, fez subsídios extremos, fazendo grandes prejuízos à Petrobras em si, e a Petrobras, que tem características de empresa privada, apesar de ser uma empresa de economia mista, ela vai se equalizando de acordo com o mercado internacional. E hoje em dia, em que a empresa funciona normalmente, como ela deveria ter funcionado desde o começo, o presidente tem que buscar os meios ao seu dispor e não fazer de forma fictícia ou... me fugiu a palavra agora. Gente, por favor, me ajuda aí com a palavra. Artificial? Artificial, muito obrigado. Sem buscar métodos artificiais de alterar os seus preços. Porque no final das contas a gente está vendo o resultado. O presidente está agindo certo, buscando reduzir impostos de maneira perene, de maneira linear para todo mundo. E vamos para o segundo assunto aqui, que eu dei uma olhada nessa notícia do antagonista e eu fiquei, olha só que cara de pau, né? A democracia é linda e passa pelo voto nulo. Essa notícia é do Diogo Mainardi. A gente, quando lê esse tipo de coisa,
a gente percebe que ele está usando a linguagem para inserir nas pessoas como um todo a necessidade que elas teriam de buscar alguém que não existe. O que eu estou querendo dizer com isso? O voto nulo é um voto em alguém que não existe. E o objetivo dele é fazer com que as pessoas façam aquele pensamento, nem Lula nem Bolsonaro. Porque ele sabe que todo mundo da esquerda vai votar no Lula. E que existem algumas pessoas que podem ser influenciados por um tipo de notícia como essa, notícia que, cá entre nós, eu julgo cretina, para que eles deixem de votar e assim o Lula volte ao poder, que muito provavelmente vai baixar uma quantidade de dinheiro substancial para a mídia novamente e eles vão ser altamente beneficiados por isso. Acho uma noticiazinha cretina e esse título não é nada lindo. A democracia é linda, é verdade. O voto nulo é uma possibilidade, mas o voto nulo é uma alternativa dos covardes que não têm coragem de enfrentar as realidades. E a realidade hoje é uma dicotomia, é uma polarização entre Bolsonaro e Lula. E na verdade, meu querido, tu vai ter que escolher teu lado. Tu quer um ladrão ou tu quer o cara que não roubou? Tu pode ter todas as críticas pro Bolsonaro que tu quiser, mas esse cara não rouba, aquele cara rouba, tu faz a tua escolha. Beleza? Eu tenho críticas ao Lula à torto e à direito. Só que eu vou falar o óbvio pra você. Esse roubou, esse não roubou, qual que tu quer presidir no teu país? Simples assim, não tem outra opção. Essa parte aqui eu não quero nem me aprofundar muito, é só pra gente poder comentar aqui a cara de pau do Dória, que tuitou o seguinte: finalmente sem máscaras, acabo de assinar decreto que libera imediatamente o uso de máscara em locais fechados em São Paulo. O avanço da vacinação e a queda nas internações e óbitos permitem esta medida. Momento tão esperado depois de 2 anos desafiadores. Estou muito feliz. E aí você pensa comigo, tá chegando perto das eleições e ele de repente, porque ele que foi o cara que mais trancou em relação a passaporte sanitário, fez um escândalo em relação às vacinações, faz o pessoal andar de máscara para cima e para baixo de uma forma quase brutal. E ele vem dizer para mim que finalmente sem máscaras, como se não tivesse sido um dos grandes responsáveis por toda essa falta de bom senso. E olha o que é curioso, de um dia para outro, de uma canetada para outra, para de ser necessário o uso de máscaras. Quer dizer, ontem tu precisava de máscara para não se contaminar. Hoje, tu não precisa mais de máscara. Não faz o menor sentido esse tipo de coisa ser feito dessa maneira através de canetada. Mas o papel aceita tudo, né? Mas sabe uma outra coisa que merece atenção? É o seguinte: já que eu não preciso usar máscaras em locais abertos, em locais fechados, por que ele está mantendo máscaras em alguns lugares ainda? Porque ele criou algumas exceções aqui. Por quê? Segunda coisa, se eu não preciso mais de máscara, por que precisa de passaporte sanitário? Faz sentido isso? Peraí, se você usa máscara para evitar se contaminar e você não precisa mais de máscara, você também não precisa de passaporte sanitário. Ou eu tô maluco? Não, isso aqui é uma grandíssima cara de pau. Ele quer se vender como salvador, quer se vender como alguém de bom senso, quando efetivamente não é. Ainda porque todas essas decisões que foram tomadas no calor da pandemia foram decisões extremamente criticáveis, porque elas não seguiram o bom senso do homem médio, e sim o bom senso do homem desesperado, ou o bom senso do homem que só simplesmente segue aquilo que estava sendo feito na Europa. E veja, lá na Europa as pessoas já não usam mais máscaras, pararam de usar aqui. Simplesmente são um bando de macaco de imitação. Aí eu te pergunto, isso é líder? Sinceramente, para mim não é. Então você olha aqui, Ana Paula está detonando a ideologia de gênero nos Estados Unidos quando as meninas têm suas chances ceifadas depois de anos de treinamento e investimento.
A gente sabe que os esportes de ponta, eles demandam muito esforço por parte das pessoas. E você vê homens que jamais conseguiriam ter resultados proeminentes dentro do esporte competindo com homens, resolvem se declarar mulheres e vão competir com mulheres que tiveram seus corpos desenvolvidos sem a testosterona que fez esses galalaus aqui chegarem aos seus 2 metros de altura. Você imagina homens altos disputando com mulheres altas. Os homens são bem mais altos do que mulheres e vão disputar jogos como basquete, como vôlei. Não faz o menor sentido. Mesmo que você venha dizer que a queda e o tratamento hormonal vai reduzir os índices de testosterona nos homens, durante toda a sua vida, os seus músculos, sua musculatura, a sua estrutura óssea, todo o seu condicionamento foi catapultado através de hormônios masculinos, que fazem com que ele tenha muito mais potência. Não tem condição nenhuma de disputar homens com mulheres. E esse é o resultado que a ideologia de gênero traz. É a flexibilização, é a relativização de tudo em prol de um progressismo. E o progressismo traz resultados ridículos, como podem ser constatados por esse tipo de foto aqui, que vocês estão vendo.